Paz do Senhor a todos, sou o Diácono Jean. Nós vamos estar dando continuidade no nosso estudo bíblico do livro do profeta Neemias. Hoje nós vamos estar tratando sobre o capítulo 5, né? Nós vamos fazer um estudo hoje do capítulo 5, dos versos 1 a 12, tá bom? Então pegue sua Bíblia, acompanhe a leitura, é muito importante para que você possa compreender melhor o texto, né? Neemias capítulo 5 diz assim: Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia que nossos filhos e nossas filhas, nós somos muito pelo que tomamos trigo, para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos de nossas filhas, para sermos servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e essas palavras, muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usúria, tomais cada um do seu irmão, e ajuntei contra eles um grande ajuntamento, e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes segundo nossas posses, e vós outra vez vendereis os vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós. Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom que fazeis porventura, não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, nossos irmãos, também eu, meus irmãos e meus moços, ajuro-lhes, temos dado dinheiro e trigo, e deixamos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto, do azeite, que vos exigi deles. Então disseram: restituí-lo-emos, e nada procuremos deles. Fazemos assim como dize. Então chamei os sacerdotes e o fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Amém? Glória a Deus. Este é o livro do profeta Neemias, capítulo 5, dos versículos de 1 a 12, né? Nós vamos estar tratando hoje sobre a injustiça que o povo estava sofrendo internamente. Por que internamente? Os tributos estavam sendo cobrados muito caros. As pessoas não estavam tendo condições de se sobreviver, de se manter. Em outras palavras, o povo estava passando por dificuldades para poder construir um muro, estava passando por oposição externa, e agora também estava tendo que lidar com a oposição externa, ou seja, problemas de dentro, problemas com os próprios irmãos uns com os outros, né? Vale ressaltar que a nação de Israel, da primeira levada que veio do exílio babilônico, muitas pessoas vieram com muitos recursos, muitas pessoas vieram com muito dinheiro, né? Então, pessoas que vieram com uma condição financeira muito boa. E essas pessoas haviam se esgotado com o seu dinheiro, porque os impostos eram muito caros, os tributos eram cobrados muito caro. Então eles perderam todo o seu dinheiro. Muitas das vezes eles tinham que pegar emprestado do rei. Isso gerava um juros muito alto, né? E quando eles não pegavam, e outros quando não pegavam emprestado do rei, eles pegavam e vendiam as suas vinhas, eles empenhoravam as suas vinhas, eles empenhoravam as suas casas e acabavam perdendo tudo. Outros grupos também chegavam ao extremo de ter que dar os seus próprios filhos como escravos, então, para poder sobreviver. Então a oposição era muito forte e era uma realidade. É nesse contexto que nós iniciamos nosso estudo bíblico. Nós vamos aprender a trabalhar o que estava acontecendo naquela época, a exploração dos pobres, né? Ou seja, a luta de sobrevivência da classe pobre contra a classe nobre, né? Então, nós vemos aqui nos versículos de 1 a 5 o povo denunciando, né? Na minha Bíblia, na tradução dos dias de hoje, NTLH, vai dizer: algum tempo depois, muitas pessoas, tanto homens como mulheres, começaram a reclamar contra os seus patrícios judeus.
Alguns diziam, as nossas famílias são grandes e precisamos de trigo para nos alimentarmos e continuarmos vivos. Né? Então nós vemos um problema de um grupo que passa dentro da tribo dos trabalhadores que estavam na reconstrução. As nossas famílias são grandes e precisamos de trigo para nos alimentarmos e continuarmos vivos. Ou seja, precisamos de recursos, de comida para nós nos mantermos de pé. Outros grupos diziam, para não morrermos de fome, nós tivemos de penhorar os nossos campos, as nossas plantações de uva, as nossas casas, a fim de comprar trigo. Então, ou seja, o grande problema em pauta que Neemias identifica é que o povo estava passando fome. O povo estava em extrema miséria. O povo estava tendo que sacrificar o que tinha para poder se manter de pé. Né? Outros grupos ainda, versículo 4 vai dizer, tivemos de pedir dinheiro emprestado para pagar ao rei impostos sobre os nossos campos e plantações de uva. Acontece que nós somos da mesma raça dos nossos patrícios judeus e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, nós temos de fazer com que os nossos filhos trabalhem como escravos. Algumas das nossas filhas já foram vendidas como escravas. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas plantações de uvas foram tomadas de nós. Ou seja, nós estamos no fundo do poço. Não tem como a gente trabalhar se a gente não está tendo o que comer. Ou seja, em outras palavras, quando temos problemas dentro de casa, dificilmente nós conseguimos resolver problemas de fora. Né? Então é isso que o povo está apresentando para Neemias. Olha, estamos com um problema dentro do nosso lar. Muitos de nós perdemos as vinhas, muitos de nós perdemos as nossas casas, muitos de nós perdemos os nossos filhos. Muitos de nós estamos com a corda no pescoço ainda, pois pegamos recursos do rei para podermos nos mantermos de pé. Vale lembrar que a nação de Israel era como uma espécie de colônia, um império. O que é isso? É mais do que é hoje, porque se eu cultivasse 50 sacos de café, 25 era do reino. Ou seja, não tem como, em outras palavras, uma família se sustentar com a metade. Automaticamente, iriam ter que pedir recursos para o rei, ou então ter que vender seus bens, empenhorar os seus bens com os judeus gentios, com os patrícios, né? Em outras palavras, com as pessoas que tinham dinheiro. E é isso que está acontecendo. O povo que tinha dinheiro estava explorando os pobres. Vale ressaltar uma palavra muito importante, que é no versículo de número 7, que é uma denúncia que Neemias faz a eles. E considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes, usúria, usura. O que significa essa palavra? Numa tradução mais simples, usura significa ganância, porque é semelhante àquela pessoa que tem muito e ela não se contém com o que tem e ainda ela quer ver o que o pobre tem e ela quer tomar. Ou seja, é uma pessoa que quanto mais tem e ela deseja tomar, ela tem o prazer de tomar dos outros. Né? Então é isso que estava acontecendo dentro do arraial de Israel, dentro do grande grupo que Neemias havia criado. Estava tendo divisão. Né? E é isso, nos versículos de 1 a 5 nós vemos o clamor do povo para Neemias. Ele chega no líder e relata o que está acontecendo. Olha, não tem mais como a gente continuar a construção desse jeito. Nós estamos fracos, estamos abatidos e nossa família está sendo destruída. Lembra no capítulo 4, nos versos de 12 a 15, que a gente tratou que Neemias ressalta a importância de nós, do nosso Deus, e do fôlego de esperança que ele dá para a nação, dá para aqueles homens que estavam ficando abatidos, eram as suas famílias. Olha, lute pela sua família. Né? Então, aqui, eles apresentam que a família deles está sendo destruída, está sendo devorada pela oposição de dentro. Né? Então no capítulo 6, no versículo 6, nós vemos que Neemias começa a dar a resposta disso. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. Ou seja, em outras palavras, eu me zanguei. É impossível você ver uma injustiça acontecendo e você ficar tranquilo. Nos dias de hoje nós vemos isso. Quando uma pessoa passa por uma dificuldade e conta uma dificuldade para você, você quer contar uma dificuldade maior para essa pessoa. Você não quer se preocupar com a dificuldade dela. Já pensou se Neemias falasse assim, olha, cada um por si, ou então, olha, eu sei que o problema é difícil, gente, mas vamos continuar unidos, porque eu tenho um problema maior que eu tenho que tomar conta de todo esse muro, de toda essa reconstrução. Mas não, Neemias ele para, ele olha, ele identifica o problema.
Qual que era o problema? A fome. Qual que era o problema? O povo estava sendo explorado. Qual que era outro problema? O povo estava perdendo a sua família. Ou seja, por causa do quê? Usura, né? E o mais interessante, que Neemias identifica a razão disso tudo. Por que que essas pessoas que tinham muito estavam fazendo isso? Olha o verso 8. E disse-lhe, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente segundo nossas posses, e vós outra vez os vendereis. Vossos irmãos ou vender-se-iam a nós. Então se cataram e não acharam que responder. Verso 9. Disse mais, não é bom o que fazeis. Porventura, não deveis andar no temor do nosso Senhor, do temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Ou seja, Neemias detecta, Neemias descobre a razão do problema, por que o povo estava passando por fome, por causa da usura dos nobres, né, das pessoas que tinham muito, que queriam tirar dos pobres, por causa do alto imposto que era cobrado diante do reino. Isso nós vemos lá em 1 Samuel, quando o povo resolve decidir que deveria colocar um rei, que era Saul. Deus deixou bem claro que iria haver problemas, né? Então, Neemias detecta aqui também, olha, a razão de vocês estar fazendo isso com os pobres é porque falta o temor do Senhor na vida de vocês. Falta o temor de Deus, vocês perderam o temor do Senhor. Nós bem sabemos que lá em Provérbios capítulo 1 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Provérbios capítulo 1, verso 6. Então, nós vemos que o povo havia perdido o temor do Senhor. Muitos haviam perdido o temor do Senhor. O temor do Senhor, ele nos limpa, ele nos regenera, ele nos torna cristãos verdadeiros, autênticos, cristãos que vão amar o próximo. E o amor do próximo havia se esgotado aqui. Nós vemos no versículo 5 que eles vão dizer, olha, os meus filhos são tão bons quanto os deles. E por que só os meus estão passando por dificuldade? Porque só nós estamos tendo que dar os nossos filhos para serem vendidos como escravo e eles não. Porque nós estamos passando fome enquanto eles estão tendo muito de comer. A falta do amor ao próximo. O temor, a falta do temor do Senhor causa tudo isso nos corações das pessoas. O amor ao próximo se esfria, porque o temor do Senhor se acabou. Então daí Neemias ele vai olhar e ele fica irado, mas ao mesmo tempo ele para e faz uma reflexão no verso 7. Ele vai analisar o sistema e vai ver o que está acontecendo. E ele vai falar, eu não vou tratar isso com ódio, eu não vou tratar isso com ira, mas eu vou tratar isso de forma simples. O que está acontecendo com essa nação, com essas pessoas, é que acabou o temor do Senhor. Então o que Neemias faz? Ele dá o seu próprio testemunho para poder abrir os olhos daqueles que estavam com os olhos fechados. Como que ele dá o seu próprio testemunho? Ele vai dizer no verso 8, e disse-lhe-nos, resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes segundo nossas posses, e vós outra vez venderiam os vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Então Neemias fala, olha, nós resgatamos esse povo, teve um preço alto a ser pago. Nós estamos ajudando com o trigo, nós estamos ajudando com os alimentos, nós estamos ajudando com recursos para que essas pessoas não pereçam. E vocês estão querendo revender, vocês estão querendo abusar deles, vocês estão querendo de alguma forma explorar eles. Isso está certo? Sabendo que nós já pagamos um alto preço? Então, Neemias ele faz essa acusação para o povo. Fala, é usura. Isso que vocês estão fazendo, vocês estão querendo enganar o povo. Vocês estão querendo judiar do povo. Nós pagamos um alto preço, nós ajudamos uns com os outros e vocês estão querendo destruir tudo aquilo que eles construíram. Tudo aquilo que nós estamos ajudando, vocês estão tentando destruir. Isso é usura. Vocês estão pensando em vocês mesmos. O amor do próximo se acabou. Acabou o temor do Senhor de vocês. Então, Neemias ele faz essa acusação. Ele debate com o povo. E no final do verso 8 vai se dizer, então eles se calaram e não acharam o que responder. E olha o verso 10. Também eu, meus irmãos e meus moços, juro-lhes, temos dado dinheiro e trigo e deixamos este ganho. Ou seja, eles não estavam explorando, Neemias não explora o povo, ele ajuda o povo. Ele demonstra como o corpo de Cristo deve andar. É dessa mesma forma, porque Neemias era um homem repleto do temor do Senhor.
Irmãos, nós devemos clamar pelo temor do Senhor ser renovado todos os dias em nossas vidas. Caso contrário, nós vamos perecer. Nós vamos faltar o amor ao próximo. Nós vamos acabar deixando de se preocupar uns com os outros. Neemias, ele demonstra essa preocupação com o povo. Ele demonstra essa preocupação e ele alerta os olhos dos nobres. Olha, vocês estão errados. Vocês estão se afastando de Deus. E vocês vão pagar um preço caro por isso. Vocês estão explorando os pobres. E isso não se faz. Olha o verso 11. Restitui-lhes hoje e vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite que vos exigi deles. Ou seja, restitui tudo agora. Neemias, ele dá uma ordem. Restitui tudo aquilo que vocês têm tomado do povo. As suas vinhas, as suas casas, os seus filhos. Restitui. Restitui, porque o temor do Senhor tem que estar na vida de vocês. É dessa forma que ele faz. E o impressionante é que o líder, ele tem essa autoridade. Porque um líder que é revestido do temor do Senhor, ele consegue exercer isso com perfeição. Ele tem essa autoridade, ele tem essa clareza. Neemias não precisou agredir ninguém, Neemias não precisou xingar ninguém, Neemias não precisou ficar bravo com ninguém. Ele simplesmente foi justo, porque o temor do Senhor era na vida dele. Neemias nos ensina que o temor do Senhor é a causa de nós podermos lidar com os problemas difíceis, tanto interno como externo. Neemias nos ensina dessa maneira. O temor do Senhor é a solução para os nossos problemas. Ele nos ajuda a passar por circunstâncias difíceis. E no verso 12 nós vemos aqui para concluir. Então disseram, restituiremos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizestes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme estas palavras. Traduzindo, irmãos, ele faz com que os nobres vão numa espécie de cartório e oficializam o que eles vão fazer. Olha, nós vamos devolver tudo que nós roubamos do povo. Nós vamos devolver tudo que o povo havia perdido. Ou seja, em outras palavras, Neemias, diante do temor de Deus, ele resolve um problema interno que parecia insolúvel. Ele consegue restituir tudo aquilo que a nação, tudo aquilo que os pobres haviam conquistado. E a palavra do Senhor diz que é restituído. Ou seja, Neemias vai e oficializa diante do sacerdote. Olha, eles vão ter que devolver todos, grão por grão, pedaço por pedaço de terra que eles haviam roubado desse povo. Eles vão restituir. Então, é dessa mesma forma, irmãos, quando nós temos o temor do Senhor, por mais que nós possamos estar injustiçados, nós aprendemos que Deus, ele restitui tudo aquilo que a gente de alguma forma havia perdido. Porque é o temor do Senhor que nos limpa, é o temor do Senhor que faz com que a gente consiga sobreviver dia após dia. É a nossa dependência de Deus. E para finalizar, irmãos, é mais ou menos isso que esses versículos nesse capítulo nos ensinam. Que nós podemos passar por problemas internos e externos. Mas o que vai nos capacitar é se nós estamos com o nosso temor renovado dia após dia. Nós necessitamos do temor do Senhor para resolvermos problemas dentro de casa e para nós solucionarmos problemas externos, problemas de fora. Então, irmãos, clame ao Senhor para que o temor de Deus venha se renovar todos os dias nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos. Eu agradeço a minha rica oportunidade e até a próxima aula. Deus abençoe.